Fala galera conectada na BXC TV, estamos ao vivo para mais uma jornada esportiva do Pro Clubs. É esportivo, né? É esportivo, ficou meio estranho, não é verdade? Mais uma jogada esportiva aí de Pro Clubs, é o 11 contra 11 do FIFA 2022 e você, como sempre, é meu convidado, então tá chegando agora. Deixa um comentário aí para que a gente possa saber que você chegou, para que possamos interagir com vocês aqui no chat e, obviamente, deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante para o engajamento dos nossos conteúdos. Vamos ser bem sinceros, né? O Pro Clubs tem esse problema de engajamento com live, hein? Vocês têm que melhorar isso aí já não é com a gente. O trabalho pesado em relação à transmissão, narração, arte, a gente já faz. Agora o trabalho de engajar pra fora da bolha é de vocês colocarem os números aqui nas nossas transmissões. Inclusive, hoje tem a final da Xbox e eu quero ver a galera bombando lá, tá? Quero ver a galera bombando lá, até porque o Pro Clubs precisa muito de vocês, principalmente nesses eventos de finais, tá? Eu sei que meio de tabela é meio complicado, não é a mesma pegada, né? Mas melhorando em partes o começo e deixando tudo pro final ali, todo mundo se juntando para assistir junto às finais, isso aos poucos vai fazendo o Pro Club sair dessa bolha. Hoje teremos aí 2 jogos para vocês acompanhar da rodada 10, é o primeiro jogo do retorno, inclusive, para as equipes, e ao meu lado eu tenho aqui Leandro Almeida para trazer para vocês todos os destaques das 2 grandes partidas. Leandro, uma boa noite para você, meu parceiro, e para começar, qual o destaque para você dessa primeira partida que será entre Venom e Citizens? Tamo junto, meu parceiro, beijão. Fala, Lampard, beleza, cara? Bom demais. Era jogaço hoje, né? A equipe do Citizens surpreende de forma negativa pela posição na tabela, amarga a 9ª posição, ele é o vice-lanterna, vamos falar assim, né? Tem 6 pontos apenas, enquanto o Venom, cara, disparado, líder absoluto aí pelo seu grupo, aí a gente pode ver agora na tela, são 27 pontos, 9 jogos, 9 vitórias, 31 gols marcados, então é uma equipe assim que vem fazendo o futebol que a gente sempre espera do Venom, né, não, Lampard? Exatamente, né? Tá ali na liderança daquele jeitão, não perdeu na BXC ainda, somando o Qualify, inclusive, com o 11x11, que é a organização que vai fazer o presencial junto com a BXC TV, né? E, pô, alguém vai ter que parar esse Venom, não é possível, né, Leandro? Eu mesmo, se eu pudesse, irmão, eu tava entrando em campo pra parar esse time, de verdade. O que você acha? Mas é desse jeito, Lampard, porque, cara, são 21 jogos e 21 vitórias, isso é absurdo, né? E poucos gols sofridos, né? Exato, pouquíssimos gols, é uma equipe que marca muito gol e sofre pouquíssimos gols, né? Tanto que nessa edição mesmo, a gente pode ver aí, foram 31 gols marcados e apenas 4 gols sofridos, né? Então uma média, assim, se podemos falar, absurda. Já essa equipe tem inúmeros nomes, inúmeros craques, mas a gente precisa citar aqui alguns pontos, né, a respeito assim de gols e assistências. O Shin é o cara que mais marcou gols na equipe, são 10 gols em 9 jogos, né, Lampard? E ele que tem a parceria do Curtis no ataque, então você vê que é o cara que tá ali realmente o tempo todo para decidir e assim ele consegue fazer. Já o rapaz que mais deu assistência para a equipe, dividem, né? No caso, esse quesito, que é o Cassiano Lima, que deu 7 passes, mas ele tem ali também o Strahl, que tem a mesma quantia. E detalhe que o Strahl são 8 jogos, 8 gols e 7 assistências. Quer mais alguma coisa, Lampard? O cara tá mito, né? Faz um tempo aí que ele vem se protagonizando como MEI do Pro Clubs. Se eu não me engano, desde o FIFA 2020 aí que ele tá se tornando um dos melhores jogadores. Se não for o melhor jogador atualmente. E conta contra o super jogador que tem na equipe, que é o Ox André, que também tem números incríveis como defensor, né? Ô, Leandro, falando um pouquinho dos Citizens agora, o Citizens tá na última colocação, mas não tem um elenco que retrata o posicionamento, a posição da equipe nessa tabela, na verdade. Tem um elenco muito bom, tá na penúltima colocação. Não entendo por quê, quem sabe a gente consegue observar isso hoje contra a forte equipe da Venom, mas o Citizens tem um elenco que pode sim bater na Venom e conquistar 3 pontos, né? Claro, com certeza. Olha, a equipe do Citizens, por exemplo, tem aí recentemente o chegado, que é o Klinger, né? O Klinger fez um jogo pela equipe do Citizens, mas assim, esse número vai aumentar, obviamente, e os dados dele também vai subir de forma consequente, né? O jogador assim que mais chegou a fazer gol pela equipe foi o Barrinha, né? Que são 2 gols, isso porque a equipe aí teve, se a gente pode falar, uma mudança, né? Então pode sim e deve melhorar o seu futebol. Isso é algo natural que vai acontecer. E detalhe, Lampard, para um jogador que está aí na equipe do Citizens e que eu espero que a gente possa narrar o jogo dele, que é o Venezi. Verdade, né? Júnior Venezi, pelo jeito, não está em campo aqui, tá? Mas, pessoal, vou passar para vocês as escalações aqui já das 12 equipes. Vamos começar com a equipe do Citizens, que está na Twitch. A Twitch não tem como voltar
aqui na tela. Olha só, a equipe do Citizens que por enquanto tá sem GK. Trio de defesa é formado por Scodeller, Murilo e Correia. Maurivan Júnior vem na volância, Mac vem na MD, Dudu vem na MCD, Matheus Lugon vem na MCE, capitão da equipe. Barrinha vem na ME, na frente tem Muriletes e ao lado dele por enquanto não tem ninguém também. Faltando aí um GK e um atacante para a equipe do Citizens. Já temos aí 10 minutos de atraso, 11 agora, para iniciar essa primeira grande partida da noite que será entre Venom contra Citizens. Temos aí o Barrinha, que é ex-jogador da equipe do Venom, inclusive o Matheus Lugon também já atuou com a galera da Venom, já participou do Venom também, né? Tem uma galera aí que já fez parte do Venom e o Barrinha que recentemente fez parte desse elenco do Venom, né? Então, pô, vai ser bem interessante ser uma grande partida, pode pintar a lei do ex aí, né, Leandro? Todo mundo espera que isso aconteça, né, Lampard? Lei do ex é uma das poucas que funciona pra sempre, isso é incrível, né, cara? Olha, você falou ali a respeito dos 2 bots na equipe do Citizens, tem, assim, 2 opções, né, se a gente pode falar, que é o Kaseb, ainda não fez nenhuma partida pela equipe, talvez poderia estrear hoje, mas quem normalmente vinha atuando é o Gui Gaspar, né? E a gente sabe que ele consegue também desempenhar uma outra função, mas atualmente vinha jogando ali a equipe ajudando no gol. Já pro ataque, cara, vai ser uma coisa, porque tem o Klinger, tem o Dynasty, que também ainda não estreou pela equipe, né? Tem o próprio Dudu, enfim, são muitas opções. Perfeito, e agora eu vou trazer para vocês aqui na tela o seguinte, a escalação da equipe do Venom, as Najas que vem dessa maneira para campo, Caiox é o GK, Legoated, Mário e Ox Henrique formam o trio de defesa, Legoated hoje jogando de zagueiro, no lugar do Ox André, pelo jeito o Ox André não vai a campo hoje. Lugo Toledo MCD, na MCE tem o Cassiano Lima, Nando PBF vem na MD, o capitão da equipe, Ailson vem na ME, Shin vem na MAD, Kurtz vem na MAE, e Strahl é o centroavante. Essa é a equipe do Venom aí. Centroavante falso 9 aí, Strahl, né? 3-4-2-1 para a equipe do Venom. Lugo Toledo mandou um F ali no chat. Será que teremos um WO nesse jogo? Já tá atrasadaço. O Venom tá completo. Citizens não, hein, Leandro? E o Venom pra você? Bom, ele mandou logo na hora que você falou sobre o Ox André, né? Eu até imaginei que tivesse escutando a live, né? E se remeteu a isso. Mas, pô, são opções. É isso mesmo. Bom, é isso, né? Já temos aí 13 minutos de atraso. Será que vai rolar um WO aí, rapaziada? Se rolar um WO, a gente já vai puxar de... Porque é o seguinte, a gente não pode atrasar hoje também, né? Porque tem um programa antes da final do Xbox, né? O Tito vai comandar aí uma resenha com alguns convidados das equipes que são finalistas da Liga BC da plataforma da Xbox One, que é o FTA e o Porto da Vila, né? O Leandro Almeida estará com o Tito nessa final, inclusive, a partir das 11h30. Se eu não me engano... Vai rolar o terceiro contra o quarto lugar, que será como abertura da transmissão, né? E na sequência terá a grande final. Mas, ó, aceitaram o convite aqui, a partida já vai começar. A partida já vai começar, não teremos um WO. Pelo menos na live do Venom, a partida já tá começando. Deixa eu ver quem tá com melhor qualidade aqui pra transmissão. A Twitch, ela sempre tem uma qualidade melhor de transmissão, mesmo se forem 520p aí contra o YouTube. Essa é a verdade. Essa é a verdade, então vamos de Twitch. Ó, pelo jeito, eu não sei o que tá acontecendo pra falar a verdade, porque o Venom tá entrando em campo aqui. Será que é contra o City? Não achou o jogo. Agora voltou. É, porque a rapaziada do City está lá paradinha no lobby, tranquilo. Faltando só um atacante pela esquerda, né? Que poderia ser o Klinger, né? Mas o Klinger tá viajando ainda, se eu não me engano, ainda não voltou. Klinger que foi campeão da Copa do Mundo de 2 versus 2, tá? Pela seleção brasileira, pela CBF de fato, tá? Então o Klinger tá curtindo, né? Hoje ele postou lá um story com a taça do mundo, inclusive dormindo, aí acordou com a taça do lado, da hora, hein? Ah, bom, hora dessa só tem que curtir, né, não, Lampard? Você acha que ele gostaria... O que você acha que o Klinger gostaria mais hoje, o Leandro? Você acha que ele gostaria de acordar casado ou com a taça do mundo, cara? Ah, ele gostaria de acordar com a taça. É, claro. Casado dá muito problema, né? Tipo assim, não, casar a gente casa daqui a pouco, hoje é a taça. Pelo amor de Deus, casado dá muito problema também, né? Às vezes ele acorda e fala, ai, com ela de novo. Com a taça não, com a taça foi inédito, né? Mas é isso aí. Não que isso aconteça na vida de casado de vocês, tá, pessoal? Isso, pelo menos na minha, não acontece, tá? Às vezes eu acordo e penso, putz, briguei com ela, tá ligado? Mas aí tá tudo certo. Quem é casado aí tá ligado. Quem é casado já vai xingar, né, Leandro? Pelo jeito. Pois é, Lampard. Olha, um detalhe rapidinho, cara.
O Lugon, ele foi pro ataque pela equipe do Citizens. Eu só não consegui perceber se alguém ali foi fazer a função dele ou, enfim, né? Uma grande noite aí pro Salomão Farina, que trabalha com a gente aqui na BXC. Tamo junto, Farina. É nóis, meu parceiro. O Pacheco tá fazendo a nossa live, né? Tá reagindo a nossa live lá na transmissão dele. Muito obrigado aí, Pacheco, por dar essa moral. Espero que a galera aí na live do Pacheco esteja curtindo a nossa transmissão aqui na BXC. E vamos trazer esse grande jogo pra vocês entre o líder do grupo 1 contra o penúltimo colocado do Citizens, que tem um elenco que não reflete nada a posição deles nessa tabela de classificação da Liga BXC na plataforma PlayStation 4. Lembrando que aqui na BXC estamos sempre na parceria com Simples GPS e Oliveira e Filho, patrocinadores oficiais da BXC TV. Vamos lá então, bola em jogo para você conectado na BXC TV ao vivo para vocês, Venom contra Citizens Brasil Esportes. A galera do Citizens apertou Start aí na tela, o que vai rolar? O que vai rolar, rapaziada? Será que vai ter uma queda? Estamos só de olho aqui para ver o que vai acontecer, que as imagens do jogo simplesmente saiu. Mas agora voltou, é isso aí, assim que a gente gosta, né? Assim que a gente gosta que tudo role, que não fique sem jogo na tela, não é verdade? Aí pode bola pra equipe do Citizens, tá de azul. Já pensou os caras quitam do jogo, Leandro? Aí ia começar que horas? 10 horas. Pois é, olha, a gente observa um bot ali mesmo, né? Um bot no meio campo, acho que o Citizens preferiu jogar com um bot no meio e deixar o Lugon ser criativo lá na grande área, né? Lá vem Venom chegando, olha só a finalização do Nando PBF, a batida em cima da defesa, vai pra fora, escanteio. As Najas tem aí o primeiro tiro de canto para fazer a cobrança com o Strahl na bola parada, é sempre ele, o camisa 10 da equipe do Venom. Próximo dele para receber a jogada curta tem Cassiano Lima, jogada característica. Strahl levantou na grande área, a bola vai passando, chega para Matheus Lugon. Já tem trabalho contra golpe rápido para a equipe dos Citizens. Murilo tentou o passe aqui pela direita, Nando PBF interceptou. Levantou na grande área, X, coroa de cabeça. Sai Guilherme Gaspar na marca penal para fazer a defesa. Essa fatiada do Nando PBF na grande área, o toque de cabeça do Shin para escorar. O Shin poderia muito bem finalizar, mas é uma jogada variada que o Venom trabalha lá no campo de ataque, que é muito interessante. Na maioria das vezes dá certo, né, Leandro? E quase que deu certo hoje de novo, né? Se não fosse o Gaspar ali atento, conseguiu sair antes de que a bola chegasse no companheiro. E a gente percebe o Venom, como sempre, pressionando bastante a marcação. Exatamente. Aí o Dudu. Maurivan Júnior, bola com o Muriletes, pela direita Dudu, tentou o quadrado de X para cima da marcação do Ailson. O Ailson fez um bom bote, a bola vai para fora, tem arremesso manual para fazer a cobrança. A equipe do Venom, Ox Henrique. Strahl na esquerda com Cassiano Lima. Cassiano com o Strahl, boa tabela, encontrou pela grande área. Kurtz tentou girar para cima do Scodeler, que foi muito bem na cobertura. Ailson recuperou pela esquerda. Cassiano Lima, esse que a bola é Lugo Toledo, fez o ball roll, que passe para Kurtz, invadiu no elástico invertido, finalizou, sobrou para Cassiano Lima, mais um elástico invertido, cancelou, tentou levantamento, Barrinha bloqueia, a bola volta para Lugo Toledo, preferiu tocar na intermediária com Lugo Leguated. Esse é Murilo Shin, tentou passe na grande área, Scodeler afasta mais uma. Vai ser difícil aí para a equipe do Citizens, está bloqueando tudo por enquanto. Venom vai martelando, mas é aquela, né? Aquela antigaça, Leandro. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, não é verdade? Com certeza, viu, Lampard? Ainda mais com a equipe que pressiona tanto, né? Como a equipe do Venom. E essa troca de passes que eles costumam fazer acaba com a marcação de qualquer adversário. Carrinho perfeito de Nando PBF, recuperação de bola ofensiva para a equipe do Venom. Ela voltou para Nando PBF, tá viva ainda no campo ofensivo para a equipe das Najas. Leguated, agora calma a situação, Venom, trabalha bem, porque a equipe do Citizens é todo o campo de defesa. Cassiano levantou, correu, afasta. Observe que todos os jogadores do Citizens estão, de fato, aqui na sua intermediária defensiva, a fim de evitar, obviamente, alguma infiltração surpresa da equipe do Venom. Cassiano levantou pela direita para dando PBF, a bola foi boa. PBF dá o step, rolou para Strahl, rolou para Shin, Guilherme Gaspar! Espalma pela linha de fundo, escanteio para o Venom. Mais uma jogada, o Venom dá um jeito, não tem jeito, né? Sempre dá um jeito de entrar na defesa adversária, por mais que a retranque esteja alta. Tem bola parada do Venom. Essa troca de passe é difícil, né? É difícil parar, né, Lê? Bastante, pelo Lampard. Aí o Cassiano, pela direita. Strahl, 23 minutos, levantamento da grande área com Cassiano Lima. Tirou da marcação, abriu espaço, pisou! Guilherme Gaspar foi muito bem no lance. Leu bem a jogada do Cassiano Lima, preferiu não finalizar. Uma finalização dali nesse FIFA aí é bem aceitável pro GK, mas o GK saiu muito bem ali, leu bem a jogada. No passe ele conseguiu fazer defesa, hein, Lê? Já é pelo menos a terceira dele, né, Lampard? Teve aquela saída lá no cabeceio do Shin, a defesa aí de novo, então
Tá muito bem o goleiro Gaspar. Olha o Mac pra Muriletes, é bom jogador, bateu cruzado, Mário interceptou e afastou para a equipe do Venom, já dá-lhe contra-golpe. Curtis colocou para correr aqui o Strahl pela esquerda. Strahl já estava em posição irregular e a bola ao chão para a equipe do Citizens, aqui pela direita no corredor central. Lembrando que o Citizens atualmente é o penúltimo colocado. E olha que bolão aqui pela ponta direita de Muriletes procurando o Mac. Mac puxou para a perna canhota, vai para lá, vai para cá, deu ali a dancinha. Esse que a bola é o Muriletes, perdeu a bola para Cassiano. Curtis já tenta armar o contra-golpe. Faz o X pela intermediária, vai lá, Lê. Olha, um detalhe, cara, jogando com bot já é muito difícil, com 2 então, né, a situação para a equipe do Citizens vai ficando bem complicada. Já caiu 2, caiu algum jogador? Caiu. Olha o Xi, pisou pra Strahl, elástico invertido, será que foi o Scudeler? Porque o Scudeler tava fazendo um grande jogo, viu? Só no começo da partida ele neutralizou umas 3 jogadas ofensivas, é ele mesmo que caiu, se eu não me engano era o Rosinha, né? Ele que fez 3 jogadas defensivas ali que evitou uma invasão na grande área do Venom, Leandro. Exato, então, se ele não tiver no start, é uma perda considerável. Olha a chegada. Olha o Muriletes, tocou de cabeça para Matheus Lugon, vem comandando o setor de ataque, fez o ball, rolou para Mac, pisou, deu elástico, invadiu, pode finalizar, chega Ox Henrique para fazer o corte. Curtis inverteu aqui pela ponta direita. Légua Ted, tentou o tapa lateral, mas mandou a bola diretamente pra fora e tentou buscar o PBF. Arremesso manual pra Barrinha fazer a cobrança. E agora o Citizens devolve. É um dando presente pro outro aí, Lê. É o fair play, né não? Funcionando exatamente bem no fim. Aí o Ailson. A bola pela esquerda com o Strahl. Passa por elevação pra Cassiano Lima, levantou na grande área, afasta a Correia. Muriletes vem brigar pela bola. Por baixo ele consegue vencer, mas ela sobra para Lugo Toledo. Faz o X com o Shin de primeira para Strahl. Tentou passar pela marcação, Lugon volta e ajuda a marcação para a equipe dos Citizens. Lugon é um jogador experiente de Pro Clubs e quando ele quer, meu querido Leandro, ele consegue sempre se destacar dos demais dentro de campo, né? Ah, com certeza, Lampard. E olha, com 40 minutos esse placar está empatado ainda, né? Não é nenhum absurdo, principalmente pela equipe que é o Citizens. Só que com 2 bots, né, dava de se esperar que já cederiam mais espaço, mas não ocorre. Olha o Shin, perdeu a bola, o Citizens, levantamento da grande área, Curtis corou de cabeça. Ela volta para Murilo Shin pela ponta direita, prefiro voltar para Nando, PBF pode levantar na grande área, que ele faz. Segundo poste, Mac afasta de cabeça. Sobe de cabeça também o bote para afastar, mas ela volta para Nando, PBF de primeira para Cassiano Lima. Dudu dá o bote na bola, recupera com o Matheus Lugon aqui no setor defensivo. Abriu pela ponta esquerda para Barrinha. Ele para, gira, tenta a jogada, PBF recupera e sofre falta o jogador da Venom. Do Venom, melhor dizendo. Falta para a equipe do Venom pela ponta direita. Strahl que vem para a bola, Cassiano na frente da barreira, na grande área. Tem ali o Ox Henrique e a rapaziada. Strahl com Cassiano Lima. Légua Ted levantou, PBF escorou de cabeça. Lugon afasta. Um de acréscimo apenas. Aí a bola sobra para a equipe do Venom novamente. Ailson dá o tapa na cara da bola procurando Cassiano Lima. Levantou aqui pela ponta direita da grande área, Correia chega, afasta de cabeça, ela volta para Lugo Toledo. De primeira tentou o passe, a bola voltou com o Dudu. Barrinha tira a bola lá para frente, o árbitro encerra o primeiro tempo. Final do primeiro tempo de 0 para o Citizens, 0 também para o Venom. Um jogo de raça na marcação da equipe dos Citizens, que ainda conseguiu buscar alguns contragolpes, mas o primeiro tempo, análise de destaque, eu deixo com você, meu querido Leandro Almeida. Olha, o destaque é para o Gaspar, né? Não tem como falar um outro homem sem ser ele. Apareceu ele pelo menos em 3 ótimas oportunidades da equipe do Venom, mas ele aí acabou fazendo um bloqueio, teve as 2 do Shin, né, no caso, e aquela outra com o Cassiano, então ele foi o jogador que literalmente ajudou a equipe do Citizens a manter aí esse placar de 0-0, e a tarefa é muito difícil, né, Lampard? Principalmente quando você joga com uma equipe tão boa quanto a equipe do Venom, tendo 2 bots, complica muito a sua situação. Mas óbvio que a equipe não pode se apegar somente a isso. Tem aí o próprio Lugon, que apesar de estar no ataque, está fazendo uma marcação muito boa. Ele está atuando praticamente como um terceiro zagueiro, né? A gente pode observar que inúmeras vezes ele está ficando ali à frente da sua meia-lua defensiva. Então é uma partida literalmente de ataque contra a defesa. Mas deu para ver que a equipe do Venom cede espaço. Se eles conseguirem aproveitar bem o contra-ataque, pode abrir o placar, mas assim como também a total situação do Venom chegar à frente no marcador. Perfeito, vamos lá então para a etapa complementar. A bola já está rolando para você conectado aqui na BXC TV, sempre com a presença Simples GPS, Oliveira e Filho, patrocinadores oficiais da BXC. Cassiano Lima com Strahl, Curtis levantou para Cassiano, afasta de cabeça o bote. Ela volta, Matheus Lugon matou no peito, Cassiano chega para roubar a bola, faz o X para Strahl. Tentou girar para cima de Mauro Ivan Júnior, ela volta para Cassiano Lima.
Deu elástico invertido, voltou a bola para Lugo Toledo. Strahl de primeira com Lugo Toledo. Cassiano Lima fez o giro pela bonito, entrou na grande área, levantou para canto, linha de fundo, levantou no segundo poste, afasta a defesa da equipe do Citizens. Ela volta com a Ailson, escorou para Cassiano, Strahl bateu de longe em cima da defesa, em cima do bote novamente. Lugo Toledo dá o tapa para Cassiano, abriu espaço, levantou, mata no peito Murilo, mas afasta mal. Cantos recupera na meia-lua, serviu o Strahl, tentou a invasão, foi pro chão, não marca nada. Tiro de meta não, deu escanteio, o último desvio da equipe do Citizens. Escanteio para o Citizens, bola bateu no Lugon, segundo o Leandro Almeida. E o Strahl é quem vem pra bola. Cassiano tá ali próximo do Strahl para receber a jogada curta. Strahl levantou direto no segundo poste, sobe Maurivan para afastar. Ela vem sobrando com o PBF, Murilo Shin, matou no peito, abriu na esquerda, Ailson. Levantou no segundo poste, Correia. Muito bem na cobertura, no alto ele afasta pela linha de fundo. Escanteio para o Venom. Vizinho está muito bem mesmo com 2 botes. Defensivamente falando, obviamente vai tentando jogar por uma bola. Maurivan. Levantamento. Matheus Lugon de cabeça na esquerda, a posição do Dudu é legal, ele dispara para o campo de ataque. Trabalhou no ball roll, deu quadrado de X. Puxou a bola pelo meio, Mac se projetou, recebeu, chama jogo pelo meio, Maurivan. Tentou abrir aqui na direita, mas a bola foi diretamente para fora. E arremesso manual para a equipe do Venom, hein, Lê? Essa ali foi a bola que a equipe do Citizens tanto esperava durante, né, todo esse segundo tempo, mas faltou ali caprichar um pouquinho mais, né? Era um contra-ataque que poderia ser promissor, mas já foi. Ô, meu nutricionista, Maurivan Júnior, ele devia estar pensando na lista que ele tem para me fazer no mês que vem, né? Aquela lista de nutrição, o que eu preciso comer para ficar com o shape daquele jeitão, né? Tamo junto, meu querido Maurivan. Mário, tocou a bola pelo meio, Strahl, Lugo Toledo, Muriletes, Maurivan Júnior, chega bem para recuperar a perna canhota da esquerda com Correia. Tentativa de levantamento lá pro campo de ataque, vem brigar pela bola, a equipe do Citizens, Mário afasta. PBF recebe pela direita no corredor central, dá o tapa por elevação. Cassiano Lima, puxou, tirou, abriu espaço, tem liberdade pela direita, invadiu a grande área, deu o ball roll, pisou com o Lugo Toledo, devolução, PBF na direita. Strahl tentou a invasão, foi neutralizado, o Muriletes fica com ela. Posse de bola para a equipe do Citizens, Barrinha chutou a bola em cima do Strahl, a bola sai pela linha de fundo. E tiro de meta apenas aí para a equipe do Citizens Brasil Esportes, para o goleiro Guilherme Gaspar sair jogando. Lampert. Vai lá, Lê. Cara, o detalhe é que o Muriletes até então, ele ficava isolado lá no ataque. Olha, vamos ver esse ataque. Olha o Muriletes, tentou passe pelo meio. Tava bem colocado o Oxin, que inteligente zagueiro. Vai lá, Lê. Então, o Muriletes, ele tava sempre ficando isolado lá na frente, esperando por uma bola, mas nesses últimos 10 minutos, ele jogou muito mais recuado do que antes. Olha que tapa de Matheus Lugon pra correria na intermediária ofensiva de Dudu. Ele ajeitou de cabeça, invadiu, fez o ball roll, perna canhota, pisou pra Maurivan, cancelou, puxou pra canhota, serviu o Muriletes. Elástico invertido pra cima da marcação, sensacional na cobertura defensiva, Leguated. Interceptação magnífica do defensor da equipe do Venom. Seria gol de Muriletes e dali contra golpe Cassiano Strahl. Segundo poste para PBF. A bola foi muito aberta, mesmo assim PBF vai buscar. Preferiu voltar a bola aqui atrás para ele. Leguated levantou na grande área, Murilo face de cabeça. Já comenta aquele grande lance o Leandro. A bola é do Citizens e quem sabe agora, hein, Olê? Pois é, acho que não sei se dá pra falar que se faltou fôlego ali pro Muriletes, até porque ele tá voltando muito mesmo, tá muito mais do que antes. Só que desarme, hein, Lampert? Desarme perfeito. Olha o Cantos, lá vem Venom pra tentar marcar o primeiro, Guilherme Gaspar! Pegou e o bote afastou na sequência. Que lance do Venom no ataque rápido pela direita. Aí o Cassiano Lima, pelo meio com o Lugo Toledo. Na direita, Strahl. Perna, que tapa do Strahl, que achada, Cassiano! Gol do Venom! Cassiano Lima no levantamento magnífico de Strahl. Um tapa nojento na grande área. Cassiano guarda a bola para dentro do barbante, abrindo o placar para a equipe do Venom. 1-0, Cassiano Lima, Leandro! Cassiano, que normalmente é o cara da assistência, dessa vez ele recebeu o passe, chega ao seu primeiro gol na competição. Já o Strahl, nona partida dele, e aí fazendo a sua 8ª assistência. Ponto no Fantasy Game para ambos jogadores. Dando PBF com Strahl, pelo meio para Lugo Toledo. 79 minutos, Cassiano Lima.
Perna canhota para Murilo Shin, tentou passe pelo meio, Curtis recebeu. E o Strauk não vinha fazendo uma boa partida, inclusive, né, Lê? Mas, cara, tirou essa bola ali da cartola. Exatamente. Cassiano de primeira, Strauk finalizou para fora, tiro de meta para Guilherme Gaspar. E agora, o que rola com os Citizens aí, hein, ô Lê? O que vai acontecer agora? Você acha que os Citizens têm força para buscar o empate? Cara, força eles podem até ter, o problema é o fôlego, né? A equipe correu muito na parte defensiva. Isso atrapalhou ali em pelo menos 2 ataques, em pelo menos 2 contra-ataques do time. Tem que ver se vai conseguir uma bolinha nesse finalzinho de jogo, que tá muito difícil mesmo. E uma maldade pro Gaspar, né? Que vinha fazendo um jogaço. Exatamente. Aí o Legoated afastou mais um, mas afastou mal. Olha o Matheus Lugon, tentou brigar pela bola. Afastou o Cassiano Lima. Ela vem sobrando pela esquerda para Curtis. Dá o passo por elevação aqui pela ponta canhota na disparada. Murilo recupera bem no campo de defesa para os Citizens. Maurivan Júnior fatiou a bola e que tapa do Maurivan. Prazer Correia dominou, preferiu voltar a bola para Matheus Lugon, abriu na direita. A bola é boa para Mac, fez ali o quadrado de X, isolou, ela voltou para ele. Ailson chegou, Muriletes brigou pela bola. Maurivan na grande área, pedalou, puxou para a linha de fundo, chuta em cima do Ailson. Ela volta para Mac, traz para a linha de fundo, vai pro chão, o árbitro pega a falta. Falta para a equipe do Citizens Brasil, que tenta buscar o gol de empate na reta final. Lugon levantou e o Caiox na pequena área dele. 1-0 vendo 88, já o Leandro fala sobre o jogo. Reposição rápida de Caiox, Muriletes no campo de defesa, quem domina. Vem buscar tudo o centroavante da equipe do Citizens. Pro último ataque da equipe do Citizens Brasil. Muriletes vai conduzindo pelo círculo central. Na direita trabalha bem para Mac. Para na direita, levantamento, afasta Mário. Ela vem ficando viva pelo alto, mas sai pela linha lateral na direita. Matheus Lugon vem para arremesso. Esse com a bola é Muriletes, puxou pelo meio, se atrapalhou com o próprio companheiro, deu a bola pro Venom que vem pro contragolpe, mas o juiz não dá tempo para mais nada. 3 pontos para o Venom! 3 pontos para o líder, invicto até então, no grupo de número 1 da Liga BXC. E o gol tá aí na tela para vocês novamente, o gol marcado por Cassiano Lima na assistência de Strauk. Cassiano Lima marca o gol dos 3 pontos dessa grande partida do Venom, meu querido Leandro Almeida. A vitória a gente pode dizer que era esperada, né? A equipe do Venom vem jogando um futebol maravilhoso, realmente. São 10 jogos e 10 vitórias. Só que eles não esperavam encontrar tanta dificuldade, né? Com a equipe que na teoria iria sofrer com os bots. E que praticamente não aconteceu. Apesar de ter se defendido a todo instante, a equipe do Citizens teve seus momentos de chegar lá na frente. É que realmente faltou perna para definir, né, Lampard? Teve aquele lance do Muriletes que ele conseguiu dar muito bem o elástico. Claro, o Goated chegou muito bem ali nele, fez o desarme. Só que talvez se ele tivesse um pouco mais de fôlego, ele teria ganhado a frente antes e finalizado, né? Então, na medida do possível, foi um jogo excelente. O que resta agora, né, dá para olhar com bons olhos esse retorno à equipe dos Citizens, mas o fato é que começaram com o pé esquerdo. Exatamente, né? Perdeu mais uma, tá ali na zona de desconforto na penúltima colocação, podendo até mesmo ficar na última colocação, se eu não me engano. Ou não, né? Não sei como que tá a situação do último colocado da competição, eu esqueci pelo menos, né, galera? O último colocado é o Rude Macaco, né? Então, se eles empatarem o jogo, aí pronto, já desanda tudo. Exatamente, né? Então é isso. Lembrando que pode ser 2 pontos, né? Se empatar e chegar aí na prorrogação, pode conquistar 2 pontinhos. Na verdade, se ganhar na prorrogação. Pessoal, vamos acelerar aqui a próxima partida, então. Já vou passar aqui para vocês as escalações para depois ter um tempinho de mostrar ainda a tabela de classificação do grupo 2. Vou adiantar aqui que é Locomotiva contra Black Eagles. O Locomotiva vem dessa maneira na 4-3-3. No gol tem o Quantia. Na lateral direita tem o Pelanca. Dupla de zaga formada por King Bastos e João Wides. Pucci na lateral esquerda. Fierce vem na volância pela direita, Enzin vem na volância pela esquerda, Luciano vem na MC. Na ponta direita tem o Mota, na ponta esquerda tem o Bruno Fal, o Lucas Jorjão vem como centroavante, é o capitão da equipe, o Lucas Jorjão. Vem na 4-3-3 defensiva, equipe do Locomotiva, hein, Leandro? Lampard, e é uma equipe assim que tem seus bons números, falando principalmente a respeito da tabela. Tá ali na zona de classificação, é o 4º colocado hoje, são 19 pontos, enfrentando aí o Black Eagles, que tem 7 pontos, é o 7º colocado também na competição. O detalhe é que nesta equipe do Locomotiva, nós temos aí o Jorjão, né, que você citou foram 9 jogos e ele tem 7 gols e 1 assistência nesse meio tempo. E o cara que mais deu passes para gols foi o Fer, né, ele tem 9 jogos e são 4 passes aí concluídos até a meta.
O Leozinho acabou de passar uma informação aqui que o PDC acabou de vencer por 2-0 Ultimate, né? Lá no grupo 1. Vamos trazer aqui pra vocês aqui a escalação da equipe do Black Eagles agora, a equipe do Marrone, hein? É a equipe do Marrone aí em campo agora pra jogar contra a equipe do Locomotiva. A equipe do Black Eagles que tem o goleiro Tafarel, Will Gigante, zagueiro pela direita, Clone é o zagueiro central, Wellerton, zagueiro pela esquerda, Oman, como que é? Deixa eu ver a PSN completa dele que deu uma travadinha aqui. João Man é o volante pela direita, Enzão é o volante pela esquerda, Raivoso, bode Raivoso é o MD. Na ME tem o Evandro. Na MEI tem o Rodrigo Luiz, que é o capitão da equipe. Na frente tem o GLM Gamer e o Júnior Costa. Essa é a equipe do Black Eagles na 3-5-2, meu querido Leandro. É uma equipe que vem com muitas estreias, né, o Lampard? O próprio Evandro, que você citou ali na esquerda, é uma estreia na equipe. O goleiro Tafarel é uma estreia na equipe. E que busca novos ares, né? Já que fez aí um primeiro turno, assim, com todo respeito, de forma apática. E precisa realmente, se quer buscar a classificação, se quer ir para o mata-mata, vai ter que usar todos esses jogos a partir de hoje para dar uma reviravolta. Né? Você citou aí que é a equipe do Marrone, e aí um número que ele vai gostar é o de atacante, né? O Costa, são 7 jogos, ele tem 5 gols marcados na competição, e já na questão de assistências, a equipe é um pouco desnutrida, né? Se assim a gente pode falar nesse quesito. São muitos jogadores com ponto. Muitos jogadores com assistência só computada, né, o Lampard? Então, falta nutrição aí, pô. Falta Maurivan Júnior aí na equipe do Black Eagles. Falta o Marivan aí, pô. O cara que mais fez desarmes pela equipe é o zagueirão Wellerton. São 32 até aqui. Perfeito. Olha, na tela pra vocês a gente tem a tabela de classificação do grupo 2 que conta com um novo líder, né? O Realeza que assumiu a liderança do grupo 2 lá na última rodada, no final do primeiro turno. Então terminou como campeão do primeiro turno, o Realeza. Pra cima do Immortal Hunters, eles que tiveram esse confronto direto na rodada passada. Realeza liderando, então, o Immortal Hunters na segunda colocação. Na terceira tem o do Contra, na quarta tem o Locomotiva, que vai jogar agora contra o Black Eagles, na quinta, fora do G4. TNX, Pitaco na sexta, Black Eagles é o sétimo com 7 pontos. Se vencer, vai chegar aí a 10 pontos na tabela de classificação. Fica longe ainda do G4, mas, pô, tem muita coisa pra acontecer ainda, né? Na oitava tem o Real City, na nona tem o Gremistas e na décima tem o Cabruncos, Lê. É isso, Lampard. E olha, só aproveitando aí esses pequenos minutinhos, né, que nós temos aí até a final do Xbox, Lampard, mudando um pouquinho o foco enquanto o jogo já vai começar. Rapaziada, a final vai ser às 23h50. Hoje a disputa de terceiro lugar e também a grande final aí pelo Xbox. Então, rapaziada, terminando a live aqui, já fica todo mundo ligado para acompanhar essa finalíssima jogaço, né, não, Lampard? Exatamente. Lembrando que já tem o link, tá? Já tem o link do jogo, inclusive. Vou estar colocando para vocês aqui no chat. Beleza? Tá aí o link da final. Já fiquem ligados. Já deem o like lá no link da final. Tá aí, tá? Coloquei aí embaixo no chat. Tem um que eu mandei errado. Vou até excluir aqui. Peraí. Ah, eu acredito que eu tô... Aí, consegui, beleza? Tá aí o link no chat, beleza? Entrem lá, deixem o like, fiquem ligados que já vai começar a live da final do Xbox One. E aqui a bola já tá rolando pra Black Eagles contra a Locomotiva. Locomotiva que vem de branco, enfrentando a equipe do Black Eagles, que vem de preto e branco. Desculpa, o Locomotiva vem de azul, tá? E o Black Eagles vem todo de branco. Perdão, pessoal. Isso. Escanteio para fazer a cobrança da equipe do Locomotiva que vem com a bola parada com o Fierce. Levantamento para João Weed. Afasta muito bem aqui a defesa. Como que tá a live do Black Eagles aí pra você, Leandro? Aqui pra mim diminuiu a qualidade, mas tá em 1080, cara. Cara, aqui pra mim tá bem ruim também. E aqui tá no máximo também. Estranho, que eu consigo. Né? Será que é da Twitch? live mesmo? Creio que sim, porque normalmente a Twitch entrega uma boa qualidade, né? Bom, então eu vou pra Twitch, tá, pessoal? Porque a live do Black Eagles não tá legal. Ah, então, desculpa, na verdade, a minha Twitch aqui tá ruim. Vê a do YouTube aí, porque aqui a do YouTube não tá legal. Tá muito ruim. Eu não tô enxergando nada, galera. Por isso que eu parei, assim, que eu cortei. Olha, pode ir na da Twitch, que pelo menos você vai conseguir enxergar os nomes. Beleza. Você viu aí como que tá, né, do YouTube? Vi. A da Twitch também não tá muita coisa, viu, cara? Mas acho que dá pra ver os nomes, pelo menos, né? Fechou. É isso, vamos lá então, bola rolando pra você conectado da BXC TV. De azul tem o Locomotiva e de todos de branco tem a equipe do Black Eagles. Black Eagles tentando chegar a 10 pontos pra ficar próximo do G4. Já a equipe do Locomotiva tentando se manter no G4, não quer perder essa posição nesta rodada. Lembrando que é a primeira rodada do retorno, né?
Todas as equipes hoje jogam a primeira rodada do retorno. Lampard. Vai lá, Lê. Cara, um detalhe é que, ainda que perca, o Lokomotiva não sai aí do G4 nessa rodada, mas vai ver né, caso os adversários vençam suas partidas, vai ver todo mundo ali encostar bastante, né? Os dois mais próximos dele é o TNX e o Pitaco, que tem 14 pontos cada um deles, então podem chegar a 17. E caso do Contra e o Imortal ganhem suas partidas, podem também aumentar aí essa distância. Perfeito, tá aí as informações de Leandro Almeida, comentarista da BXC TV pra você, sempre na presença de Oliveira e Filho e Simples GPS. Lá vem Lucas Jorjão pra finalização e é barbante! Gol! É do Lokomotiva! Lucas Jorjão! Com dois marcadores próximo dele, ele conseguiu abrir espaço de perna canhota, soltou a bomba para dentro do barbante para abrir o marcador. 1 para o Lokomotiva, 0 para o Black Eagles na marca dos 16 da primeira etapa. Leandro Almeida! Tá aí o artilheiro da equipe mais uma vez computando, chega ao seu 8º gol em sua 10ª partida, assistência do Luciano, que chega à sua 3ª. Agora, jogadaça do Enzin, cara, vem estreando na equipe e fez aí uma ótima jogada até a bola chegar no Luciano e aí, consequentemente, no Jorjão. Aí o Fils dá o tapa aqui pela ponta direita. Jogadaça de Enzin, assistência de Luciano, gol de Lucas Jorjão, ponto no Fantasy apenas para Luciano e Lucas Jorjão. Que pena, hein, Enzin? Acho que o drible conta também, não conta? Não sei, aí é com o Xaxá. Lá vem Luciano, pela ponta direita, a bola sai diretamente para fora e é tiro de meta apenas aí para a equipe do Black Eagles. O resultado vai sendo péssimo para a equipe do Black Eagles, que vai ficando longe aí de buscar o G4 matematicamente. Pela ponta direita, lá vem Gamers para o contragolpe. Vai encarando a marcação, engatou a quinta marcha. Fez o Bauru, puxou para a perna canhota, bom skill. Mais um Bauru, rolou na grande área. Júnior Costa fez a escadinha com o Evandro na esquerda. Enzin tentou a jogada, chega muito bem na cobertura, Mota para recuperar. Pelanca, pela ponta direita do comando de defesa. Esse é o Jorjão, passa por elevação para a correria de Luciano. Vem para cima pela ponta direita do campo de ataque. Ele deu quadrado de X cancelado, deu elástico invertido para cima do Enzão, não passou por ele. Enzão briga pela bola. Tem o Enzin, jogador da equipe do Lokomotiva. Tem o Enzão da Black Eagles, gostei. Enzin e Enzão em campo, um contra o outro, hein, Leandro? Na disputa dos Enzos, quem vai vencendo é o Enzo do Lokomotiva, né? Exatamente, por enquanto o Enzin participou de um dos gols. Sput, de primeira com o Enzin. Pelo meio trabalha a jogada com Fierce. Enzin, elástico invertido. Tentou o Bauru, bateu no jogador João Wid, voltou a bola pelo meio para Lucas Jorjão, Fierce, elástico invertido, chega Enzão na cobertura para recuperar. Júnior Costa, vai lá, Lê. Uma mensagem aqui do nosso estágio, drible não conta realmente no nosso Game Fantasy, mas que é bonito né não? Porra, Exatamente. Aí o Fierce já ultrapassa ali os lados do gramado em busca do campo inimigo, Enzin. Tentativa de levantamento, toque de peito aqui do gigante para recuperar no campo de defesa com o bode raivoso. Com raiva ele dá o passe em profundidade, mas estava em posição irregular. A equipe... Teria uma ótima saída, né? Exatamente. Teria uma ótima saída, por pouquíssimo inclusive, né, Olê? Sim, deu ali parecer que, questão de 1 segundo talvez, né? Foi pouquíssima coisa mesmo. Olha o Sput. Tocou de bola de cabeça para Bruno Fal. Passou o pé por cima da bola, Will Gigante. Bruno Fal. Luciano dá o tapa com Lucas Jorjão, Enzão. Tentou chegar na cobertura, o árbitro já havia marcado a falta aqui pela ponta esquerda. E pode vir bola aérea para a equipe do Lokomotiva. Tentando buscar aí, quem sabe, o segundo gol na partida. Vem na bola parada da equipe do Lokomotiva, pode fazer o levantamento lá no segundo poste. Pierce, levantamento e o clone aqui na face de cabeça. Ela volta com o Evandro. Pela ponta esquerda para a equipe do Black Eagles. Então sai jogando por dentro, pelo meio, Rodrigo Luiz dominou, trabalhando no Bauru, olhou para a retaguarda, mas preferiu inverter e de forma brilhante pela direita com o gigante. Raivoso. Gamer pela ponta direita, bode raivoso. E o gigante está aqui posicionado mais atrás para receber. Ele preferiu o passe mais à frente para GL Gamer, tentou o giro ali para cima da marcação do João Wid, não foi feliz, recupera a equipe do Lokomotiva em busca do belíssimo contragolpe. Enzin acabou errando o passe, o Will Gigante na cobertura recupera, vai lá, Lê. Cara, um detalhe é que a equipe do Lokomotiva, né, além de ter o controle da partida, não sofre. Isso
vem complicando as coisas de uma forma muito grande para o Black Eagles, porque sempre que eles buscam a saída, vai fazer jogada muito ali pela lateral e morre nisso, né? Não consegue fazer aquela infiltração dentro da área, não tivemos ainda um chute do Black Eagles no jogo, e pela forma que as equipes, pelo que vem jogando até aqui, capaz que persista assim durante um bom tempo ainda. Exatamente. Final aí da primeira etapa, então, de 1-0 para a equipe do Locomotiva. Acho que o único lance assim de mais efeito no jogo foi o lance do gol, né, Leandro? O primeiro tempo não foi legal. Primeiro tempo, assim, bem morno mesmo. A equipe do Locomotiva tem o domínio total da partida desde o começo, né? Tanto que com 1 minuto de jogo já estava lá no ataque, já tinha um escanteio a favor. Aí a gente revê o gol, foi uma ótima jogada, o Enzin trabalhou muito bem o lance, conseguiu o passe para o Luciano. Luciano também foi muito inteligente nessa jogada, Lampard, porque você vê que ele dá o passe de primeira, ele só gira, encontra o companheiro e já dá o passe ali para o Jorjão, que acaba fazendo o gol, né? Então, basicamente é isso, um jogo bem morno até aqui, mas a expectativa é que o Locomotiva consiga ampliar esse placar. Eu acho que é muito difícil essa tarefa para o Black Eagles, até mesmo pelo futebol que vem mostrando até aqui. Perfeito, e apenas uma finalização na partida, que foi a finalização do gol da equipe do Locomotiva. Obviamente esperamos um segundo tempo melhor aí, somando as duas equipes, né? Não é porque a equipe do Locomotiva tá vencendo por 1-0 e tá dominando, obviamente que esteja jogando também tudo isso, né, Lê? Claro, com certeza. A equipe tem mais posse, então a ideia, naturalmente, é que quem tem a posse não sofre, né, Lampard? Só Exatamente. que deu para observar que a equipe do Black Eagles tentou puxar pelo menos uns 3 ataques, acabou ali tendo a infelicidade do impedimento, mas uma hora isso aí pode acontecer. Tá certo, né? Exato, isso. Aí a posse de bola para a equipe do Locomotiva pela esquerda com Bruno Fal pelo meio, trabalhou bem, Luciano puxou, linda achada na grande área, Bruno Fal bateu cruzado, Bode Raivoso chegou, Luciano recuperou, passou pé por cima da bola, mas acabou errando o passe. Chega muito bem o Clone Aquino para afastar de qualquer maneira pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Locomotiva. Vem na bola parado o Locomotiva. Tem a oportunidade, quem sabe, de ampliar o marcador para cima do Black Eagles. Vai cozinhando a bola por enquanto ali na cobrança de tiro de canto a equipe do Locomotiva. Mota, Fierce, do bico da grande área, Bruno Fal, levantamento, Tafarel no alto, dá o soco na bola. Ela sobra para Clone Aquino, na esquerda com Evandro. Faz o X aqui no corredor central. Pelanca, recuperou, pisou pelo meio, João Wide. Abriu na esquerda, Sput, Enzin. Fez o giro, daqui a pouco tem a grande final do Xbox. Na plataforma na plataforma Xbox One. FTA contra Porto da Vila. É a grande final da Liga BXC. Luciano passou perto da bola. Foi bem na recuperação aqui a defesa da equipe do Black Eagles. Dado contra-golpe. King Bastos recuperou bem. Evandro. Chega King Bastos. O jogo tá ficando muito nisso, né, Lampard? A equipe do Locomotiva vai lá, chega lá na frente, acaba perdendo a bola aí na área, mas quem sabe agora. Olha o levantamento, chega muito bem Tafarel para afastar, mas ela volta para Sput. Atenção, lá vem mais Locomotiva para o campo de ataque. Fierce, perna canhota. Levantamento da grande área, afasta o Will Gigante. Ela volta com Fierce. João vem brigar pela bola. Agradecer a presença aí da galera que tá conectada com a gente. O Rafael, o Cristiano Alves, Fred Bra. Tamo junto, Fred Bra, falando que o Big Jorge sempre broca. O Cristiano Alves elogiando o Jorjão craque. E o Rafael mandando aqui, ó. Vamos pra dentro, Black Eagles. Olha o Enzin, lá vem chegando Locomotiva, bateu de longe, João. Faz ali o bloqueio, fecha as portas, escanteio para a equipe do Locomotiva. Vem bola na grande área novamente para a equipe do Locomotiva. 60 minutos cravados, levantamento, toque de cabeça do Enzão para afastar. Black Eagles tenta armar o contragolpe. Bode Raivoso sobe de cabeça, ela volta com Fierce. Fierce faz o giro. Vai na direita, levantamento na linha de fundo, a bola é boa, Enzin. Que tapa do Enzin para finalização de King Bastos. Gol do Locomotiva! King Bastos! Primeiro esse tapa maravilhoso do Fierce, mas chutou com raiva o Enzin para a grande área. E chega King Bastos para colocar a bola para dentro do barbante. Agora sim, ponto no Fantasy para Enzin. E o King Bastos também pontuando com um gol. Bola para dentro do barbante, 2-0 Locomotiva. Leandro!
É uma ótima estreia para o meia-direita aí da equipe do Lokomotiva. Enzin, além de fazer a jogada do primeiro gol, agora sim, finalmente fazendo sua assistência, a primeira dele na competição. King Bastos também chegando ao seu primeiro gol, é o décima partida dele na competição. Ele que é o zagueiro da equipe, né? Aproveitou o escanteio, ficou por lá mesmo e ainda foi premiado. Exatamente, foi muito premiado. O King Bastos foi muito bem na cobertura e no posicionamento. Aí, Jorjão. Bruno Val, elástico invertido, finalizou pro Barbante, golaço! Gol do Lokomotiva! E um belíssimo gol do Lokomotiva, você vê na tela. Bruno Val, elástico invertido, engatou a finalização. 3 para o Lokomotiva, 0 para o Black Eagles, Leandro. Quem estava lá para dar assistência foi de novo ele, Jorjão, chegando à sua segunda assistência na competição. Bruno Falco, esse golaço, cara, não poderia ser o primeiro gol de uma forma mais bonita. Golaço, o primeiro gol dele na competição. 3-0 para o Lokomotiva, que agora sim vai fazendo com que sua posse de bola se converta em gols. Aí Enzin, faz o Bauru mais uma vez. Aplica o elástico, o Will Gigante não caiu na dele, ela volta. Sput, vai na direita, dá o tapa para Luciano. Enzin, linda bola, Jorjão! Passou para cima da bola, finalizou em cima da barreira. Ela volta, é para a equipe do Black Eagles. Enzão já tenta armar o contra-golpe. Gamer, abriu aqui pela ponta direita, para a correria de bode raivoso. Colocou para correr mais à frente o Rodrigo Luiz. Sput chega na cobertura, recupera mais um, o defensor da equipe do Lokomotiva. Bode raivoso, perde a bola para Luciano. Luciano serve, Lucas Jorjão. Pierce, passa por elevação, vai lá, Lê. Olha, o Sput, que você falou aí dele agora há pouco, ele é um tremendo de um lateral, né, cara? Não é à toa que ele já tem 45 desarmes nessa competição. Então é uma peça assim que consegue anular muito bem os seus adversários ali pela esquerda. Perfeito, sendo um dos destaques, inclusive, nessa partida, né? Porque já roubou muita bola aqui pela esquerda e está armando bons ataques aqui do campo de defesa, achando bem os seus companheiros que se posicionam por dentro, né? Geralmente lateral toca mais nas laterais, ele busca muita bola por dentro, né, o Leandro? E principalmente agora nesse segundo tempo, agora que tá girando o jogo um pouco mais lá pela direita, mas pelo menos aí durante uns 40 minutos, ou durante uns 30 minutos, os ataques foram concentrados aqui na esquerda, muito pela ajuda dele. Olha o Mota batendo na trave, ela voltou pro Dufal e o Gigante afasta! 83 minutos, quase marca o quarto gol a equipe do Lokomotiva e tem escanteio para cobrar. E é o Fierce quem vem para a bola parada. Preferiu deixar a bola para outro batedor. E quem será que tá ali? Vamos ver. Agora de novo é o Fierce. Primeiro poste, boa bola, afasta a Clone Aquino. Novo escanteio, 83 minutos. Fierce na bola parada, quer buscar o quarto gol a equipe do Lokomotiva na partida. Levantou na grande área, olha só o João Wilde de cabeça, Lucas Jorjão, elástico invertido, bateu, em cima da defesa, voltou pra Mota, pedalou, puxou, bateu direto, Tafarel pegou, ela vem sobrando pra Pelanca, de primeira ao tapa para Luciano, bobeou, perdeu a bola para João, pressão de Luciano, recuperou, pisou pra Fal, voltou pela intermediária, afasta Rodrigo Luiz, dá-lhe contra-golpe agora da equipe do Black Eagles, 86 minutos, vai ser muito difícil, obviamente, buscar a equipe do Black Eagles, mas tenta pelo menos um gol de honra, aí a bola pela intermediária com o João, Clone Aquino, na esquerda com o Wellerton, Evandro, Rodrigo, Wellerton, na esquerda para o Luciano, Pelanca, faz o X para Fierce, no corredor central, tentou passe em profundidade, 89, reta final de partida, vai terminar 3-0 para a equipe do Lokomotiva, briga pela bola no campo de ataque, olha o Mota com Fierce na intermediária, Rodrigo Luiz chega na cobertura para recuperar, esse com a bola é o Clone Aquino, vai terminar o jogo, a bola vai para fora, tem a chance do último ataque ainda, Lokomotiva. Bruno Fal vem para arremesso. Ele arremessa aqui na grande área, o Will Gigante tocou de cabeça, o árbitro dá escanteio. Último lance do jogo, 3 pontos para a equipe do Lokomotiva. Vai vencendo 3-0 e quer buscar o quarto gol. Vem bola na grande área. Pires levantou, tocou João Wilde, ela vem sobrando, afastou o Wellerton. Ela voltou para a Sput, finalizou de longe em cima do defensor, o juiz termina. 3 pontos para o Lokomotiva! Com esse golaço de Bruno Fal. Elástico invertido, finalizou para dentro do barbante, foi o terceiro gol da equipe do Lokomotiva. Sai com os 3 pontos, merecido e continua dentro do G4, meu querido Leandro Almeida.
Exato, Lampard. 3 pontos merecidos. A equipe jogou. Só a equipe jogou do começo ao fim do jogo, né, Lampard? Essa é a grande verdade. Eu não lembro de uma finalização do Black Eagles. Eu acho que realmente não aconteceu. E a equipe foi totalmente dominada, tanto assim na questão ofensiva quanto defensiva. Foi naturalizado em todos os pontos. Claro, ali o Jorjão, autor aí de um gol, uma assistência pela equipe do Lokomotiva. O Enzin destruindo, jogou muito bem. Mas também um cara assim que teve o seu nome falado, né? Que foi o Fierce, né? O Lampard. Ele conseguiu aquele grande passe que saiu o cruzamento do Enzin. Então, são vários pontos aí nessa equipe do Lokomotiva que veio destruindo a equipe do Black Eagles. Perfeito, esses foram os jogos da noite então. A equipe do Venom venceu os Citizens por 1-0 e agora vocês acompanharam a partida entre Lokomotiv e Black Eagles. Vamos ver os gols aí rapidinho na tela. Primeiro gol marcado aí pelo Lucas Jorjão. Abriu espaço para ele mesmo, finalizou com a perna canhota, abrindo o marcador então na primeira etapa. Linda jogada do Enzin. Assistência de Luciano, gol de Lucas Jorjão. O zagueiro até tentou se posicionar no autobloco ali, mas acabou passando até demais. King Bastos marcou esse belíssimo gol também com a assistência do Enzin. Ele bateu cruzado forte. Tava ligado o King Bastos para dar um beijinho na bola e colocar ela para dentro do barbante. Até aí estava 2-0 para a equipe do Lokomotiva sobre o Black Eagles. Aí o camisa 15, King Bastos, defensor, foi lá pro campo de ataque para marcar esse gol. E Bruno Fal fechou o marcador aos 68. Recebeu a bola aqui na esquerda da grande área. Deu lá, acho que invertido, finalizou forte no canto do goleiro, sem chances para Tafarel. 3-0 para a equipe do Lokomotiva. É isso, Leandro, muito obrigado pela sua participação. Boa final lá com o Tito agora, né? Final do Xbox. Antes, obviamente, tem o jogo de terceiro, da disputa do terceiro lugar. E na sequência, a grande final. Mas também tem um bate-papo com a rapaziada aí, né, Leandro? Isso, vai ter uma coletiva com os treinadores da equipe da final. Então, rapaziada, já cola lá porque o programa tá muito legal. Essa final vai ser muito intensa e com muito conteúdo. Perfeito, tá aí pra vocês então. No chat tá o link do Tito. Vai lá, confere. Hoje o ProClubs precisa de vocês, galera. O ProClubs precisa da sua força na audiência, na grande final do Xbox One na Liga BXC. Leandro, bom jogo lá, meu parceiro. Tamo junto. Valeu, Lampard. Beijão no coração. Tamo junto, meu querido. E pra você do chat, um beijo, um abraço. Fui!